E aí, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu não sei quando você vai assistir o conteúdo, tá? Minha voz já tá meia rouca, mas vai valer a pena assistir esse conteúdo sim. O objetivo é apresentar todos os pré-candidatos do Partido Novo. Para você carioca, para você fluminense, de todo o estado, para você perceber que está na hora de você repensar um novo destino, um novo caminho para a sua vida, para a vida dos seus familiares. Eu sou Alexandre Popó, sou presidente do diretório do Partido Novo aqui na cidade do Rio e tenho um prazer danado de estar com o doutor Vlamir. Doutor Vlamir, meu querido, que bom te receber aqui, tá? Alexandre Popó, satisfação muito grande estar aqui podendo participar desse podcast com a sua presença. Vamos lá, nós vamos extrair tudo do doutor Vlamir, ele vai contar tudo pra gente. Eu sou muito fofoqueiro e agora nós vamos saber tudo, doutor. Ele não vai conseguir esconder nada, porque se ele tentar esconder, eu vou lá e vou perturbar, ele vai ter que contar. Doutor Vlamir, eu já conversei um pouco contigo e sei que você é um agente político, um pré-candidato a deputado estadual, mas o que a galera quer saber, o que o carioca e o fluminense quer saber é o seguinte: o doutor Vlamir garoto, menino, jovem, enfim, o doutor Vlamir ser humano, doutor Vlamir pelo doutor Vlamir ali, ó, para todos os fluminenses saberem, conhecerem. Bom, Popó, você falou do Vlamir criança, né? Eu nasci numa época que eu achei assim muito boa. Eu nasci em 60, sou de 1960 e eu peguei aquela parte, né, chamado regime militar. Eu estudei em colégios públicos que eram um regime assim, disciplina, né? Você respeitava a bandeira, você tinha aula de educação moral e cívica. Eu acho que isso é muito importante, o respeito aos símbolos nacionais. E eu vivenciei uma coisa que hoje eu escuto e não vi aquilo. Eu acho que o regime que eu vivi, né, a chamada ditadura militar, para quem trabalhava, para quem estudava, não via problema. Então eu vivi numa cidade chamada Magé, que eu amava, eu gostava muito, mas já tinha aquela coisa de cidade provinciana, cidade pequena, não existia crime, todo mundo se conhecia, era aquela coisa de futebol. Eu tive a infância normal, como antigamente, né? Soltei pipa, joguei bola, bola de gude, rodei peão, e eu acho que isso foi muito importante para a minha formação, né? Sempre gostei muito de jogar futebol, e tinha muito aquela disputa, né? Magé tinha aquela disputa de Magiense, Bonfim, o Magé Tênis Clube, jogar o nosso futebol society. E a minha infância e adolescência foi em cima disso. Depois começaram os sonhos, né? Perdi meu pai muito cedo, né? Meu pai, para mim, é o meu herói, minha referência. Meu pai era uma pessoa que eu vou falar aqui que eu descobri após o seu falecimento. Meu pai era um servidor público federal, tinha um certo poder, e após a morte dele, ele foi muito cedo, eu tinha 15 anos quando eu perdi, foi um choque muito grande, e eu fui descobrir o quanto meu pai era honesto. Eu vi as coisas que ele me cobrava. Meu pai sempre me cobrou coisas assim certas. Meu pai nunca provou coisas erradas, como eu vi a maioria dos pais dos meus amigos. Sempre me ensinou a respeitar o próximo, sempre falou, né? Eu não gostava muito de estudar. Então ele falou: você não quer estudar, tudo bem, mas você vai ter que ter uma profissão. O homem, se ele não estuda, ele tem que ter profissão. Todo bom profissional sempre vai ter um bom futuro. Mas aí começaram os sonhos, né? Então o meu sonho era ser piloto de avião. Então, quando eu comecei a trabalhar em banco, eu fui bancário, eu fui um brado escravo, né? Porque naquela época a gente não tinha visto nada, né? E eu comecei a fazer o curso de piloto. Então, o que que acontece? No banco foi uma experiência para mim, porque dos superiores que eu mais detestava, que era um cara assim difícil de lidar, mas era o cara que mais me valorizou. Então veio uma promoção e ele quis me levar para uma outra agência, me promovendo. E o gerente da agência no qual eu trabalhava, a Magé, ele não permitiu, dizendo que ele precisava muito de mim. E eu, quando comecei a fazer o curso de piloto, a única coisa que eu pedi é o seguinte: eu tenho que sair no meu horário. Eu não pedi favor, porque você sempre tinha o depois do horário, e eu pedi para sair no horário. Conclusão, comecei a fazer meu curso, até que chegou um ponto que ele falou assim: você escolhe o trabalho é o estudo. E eu pagava o curso com o meu trabalho. Então eu tive que abrir mão do curso de piloto, foi um sonho que se foi. Cheguei até a pilotar, mas não tive horas de voo suficiente, porque a gente fala é solar, né? Decolar, aterrissar e ter o brevet. E momentos depois ele me demitiu covardemente, né? Foi o primeiro choque, mas aí o que que acontece? O que que eu fiz? Eu peguei minha indenização e comecei a vender muamba do Paraguai. Eu fui moleiro, você acredita? Eu fui moleiro, né? Então, o que que acontece? Eu comecei a ganhar muito dinheiro.
É uma época muito boa, aquela coisa toda. Até que chegou um ponto, veio cobrança da minha mãe: meu filho, você, poxa, tem que estudar, fazer uma faculdade, fazer um concurso. Aí eu me preparei para o concurso, passei para a Polícia Civil, acredite se quiser. Passei para a Polícia Civil e a minha mãe me pediu muito: poxa, não vai ser polícia, faz o vestibular. E eu fiz o vestibular para medicina, passei e fui ser médico. E aí a minha vida foi, aí me formei, fui ser oficial do Exército Brasileiro, servi na Brigada Paraquedista. Foi uma experiência muito boa, foram 5 anos muito bem vividos, né? Inclusive, interessante que um colega meu de turma que era tenente foi esse tenente Emílio aí, que teve um problema com o nosso deputado, né? Ele sempre foi uma pessoa um pouco complicada, mas vamos lá. E para mim, na Brigada Paraquedista, aprendi muita coisa. Eu vi o lado bom do Exército Brasileiro, sabe? Tive colegas e comandantes exemplares, pessoas assim que eu tenho orgulho de dizer que fui comandado. Claro, sempre tem um vagabundo, em todo lugar tem, na igreja tem, não é no Exército, não vai ter, né? Principalmente no Congresso, né? Nos 3 poderes, o que tem de vagabundo não está no gibi. E a gente tem que lutar para trocar isso aí. Então, resumindo, fui médico de missão de paz da ONU, fui para o Timor-Leste. No Timor-Leste eu vi muita coisa a respeito da ONU, vi que a ONU não tem muita diferença da política brasileira. A ONU é um pau-mandado dos países ricos, principalmente os Estados Unidos. Inclusive, aquela guerra do Timor foi uma manobra política, porque o Timor pertencia à Indonésia. Né? A Indonésia é um dos países muçulmanos, o maior país muçulmano do mundo. Lá o islamismo é muito forte, com exceção a Bali, que é hindu, e ao Timor, que é católico. Então, eu tive uma experiência muito forte, aprendi muita coisa sobre a ONU. A ONU foi uma experiência de vida maravilhosa, porque ela é a Torre de Babel, né? Você convive com pessoas de todas as raças e todas as religiões. É budista, hinduísta, muçulmano, católico, cristão, é tudo, tudo. Então, como experiência de vida, foi fantástico. E uma coisa que eu vi no Timor, que é interessante, que quase ninguém fala, é que eu presenciei isso, não é disso me disse. Um morador do Timor me levou até uma parte da ilha, a parte que fica em direção à Austrália, né? E ele mostrou petróleo saindo do chão e gás natural. Ou seja, tinha isso no Timor. Então esse também é o interesse. E também o seguinte, estratégia militar. Entre a capital Dili e uma ilha chamada Atauro, que pertence ao Timor, tem uma fossa abissal de 8.000 metros de profundidade. Bom, para esconder um submarino atômico, porque o alvo seria a China. Naquela época, em 99, a China já começava a botar medo. Né? Isso foi em 99. Então eu fiquei muito triste, porque o Timor, uma ilha de 80 quilômetros por 50, com uma população de 800 mil habitantes naquela época, comandada por um presidente da República do nível do Lula, um incompetente, um ministro da Saúde incompetente. Eu sei porque eu tive, não sei se a honra ou o desprazer de almoçar com os dois, né, e tudo colocado pela ONU. Então, um povo pobre sendo comandado por imbecis. Né? Mas tudo tem um interesse econômico e político. Infelizmente, a ONU não visa realmente solucionar problemas sociais. A ONU é um cabide político. Né? E ali também eu pude ver muita coisa, seguinte, muito cargo ali, que os caras não fazem nada. Né? Mas aí, né, saí do Exército, fiz concurso. Deixa eu só fazer uma arte para que eu fiquei curioso, e sempre que eu estou aqui, eu sempre aprendo, né? E aí eu quero aprender. Tu falou sobre a questão da religião. O Timor teve colonização portuguesa, e tu acha que por isso era uma ilha católica num mundo com entorno com o islamismo, com o hinduísmo, mas ela era em função da colonização portuguesa, é isso? Sim. O Timor foi colonização portuguesa, assim como ali do lado de Hong Kong, que eu também tive o prazer de conhecer ali, tem Hong Kong e tem Macau. Macau, Quando você chega em Macau, é tudo em português, só que quase ninguém mais fala em português. Por exemplo, o Timor, só os antigos falam português. Você vê aquelas crianças pobres falando teto, a barraça e inglês, mas português quase ninguém fala. Se perdeu o poder totalmente. Essa pergunta até é muito interessante, realmente, porque você chegar no Timor hoje, só os antigos. Acredito que hoje, então, né, como eu falei, isso foi em 99. Olha quantos anos já se foram. Né? Então, só os antigos. Então, acho que hoje o que domina lá é a barraça indonésia, o teto. Né? E outra coisa interessante do Timor. O Timor são vários dialetos. Vários também tem ali. Você anda, às vezes, 20 quilômetros, já é outro dialeto. Porque que acontece?
Com a separação da Indonésia, o Timor ficou pior, que acabaram com as estradas. Então, por exemplo, eu ficava em Viqueque, que fica a 50 quilômetros da capital Dili. Então, eu precisava, às vezes, de buscar remédio, uma clindamicina, para tratar a malária. E eu tinha que ter um carro 4x4, e esse carro levava 6 horas, que eu tinha que passar por dentro de Rio e tudo. Não tinha mais estradas. Os hospitais sucateados, energia lá é gerador, diesel. Né? Então, depois da separação da Indonésia, o Timor sofreu muito e piorou, na minha visão. Eu não sou dono da verdade. Né? Mas, como eu falei, botaram ali pessoas que, no meu modo de ver, não têm o mínimo de condições, amor à pátria. Porque, quando eu falo condições, eu quero deixar claro o seguinte: não é que a pessoa tem que ter nível superior. Eu acho que o cara, para ser político, ele tem que mostrar competência em alguma coisa. Pode ser um bom comerciante, um bom pedreiro, um cara que construiu alguma coisa, um mecânico. Tem que ser um profissional. Porque o cara que vem de baixo, o cara que luta para conquistar alguma coisa, ele pode representar alguém. Ele pode saber o sofrimento. Porque como você vai reivindicar alguma coisa para o trabalhador, se você nunca levantou de madrugada, nunca pegou um ônibus cheio, não sabe o que é sofrimento? É o que eu vejo muito hoje, sabe, Popó? Eu vejo muito que a política, a nossa democracia, é quase como uma monarquia. Você é prefeito, é rico, aí o teu filho, o teu sobrinho vai ser deputado, depois vai a prefeito, e são pessoas que nunca sequer entraram numa fila de uma padaria para comprar um pão. Então os caras são príncipes. Não sabe. Aí como é que esses caras vão reivindicar algum projeto realmente para quem trabalha? Porque eu sempre costumo dizer o seguinte: eu nunca vou ser político do povo, eu vou ser político do cidadão de bem, de quem trabalha e quem produz. Porque povo entra um vagabundo, entra um bandido, entra um à toa, isso é povo. Né? Então eu acho que a gente precisa valorizar quem trabalha, quem quer estudar, quem quer vencer, o empreendedor. Hoje a gente vive num governo que ele quer acabar com o empreendedor. Você vê o Paraguai está trazendo tudo que é do Brasil para lá, porque esse governo aumenta a taxa tributária, bota o trabalhador como patrão, como se o patrão fosse inimigo. Entenda bem, tem patrão canalha como tem empregado safado que rouba o patrão. Só que sem o empresário não tem emprego. Eu não sou empresário. Não tem nenhum empresário bancando. Mas o que seria do Brasil sem os empresários? Porque o governo não banca nada. O governo arrecada dinheiro para criar assistencialismo. Quem gera dinheiro é o empreendedor. É o dono de uma oficina que gera um empregado, é o dono de uma empreiteira que bota o cara para trabalhar, é o dono de uma fábrica. É esse que gera emprego. E país nenhum vai para frente com assistencialismo. Tá? Aquilo que eu digo, quer acabar com o assistencialismo, diz que quem recebe bolsa, isso aqui, não pode votar. Na mesma hora o governo do amor, na mesma hora o pai dos pobres, vai acabar. Porque isso é compra de voto. Isso é uma vergonha. Tem até um ex-deputado de Magé, não vou defendê-lo, que ele foi caçado porque pegaram dando cesta básica. É interessante. Porra, o cara não pode dar cesta básica, mas pode receber Bolsa Família. Né? É que nem, olha só, papai, é uma coisa interessante, né? O Drex. Você ouve falar do Drex, né? Que era a moeda do governo. E porque o que acontece? A moeda descentralizada, que é o Ethereum, Bitcoin, que muita gente desconhece, mas deveria conhecer, é o tipo de liberdade financeira, porque você tem milhões na sua carteira. Se você viajar, você não tem que prestar conta ao governo, porque nós somos super tributados. Você é descontado quando recebe o salário, você é descontado quando põe a gasolina, você é descontado quando compra um remédio. A tributação em cima de remédio é 30%. Pô, não deveria cobrar em cima de alimento. Em cima de cigarro, 80%, mas tudo bem, cigarro faz mal, cachaça faz mal, mas tem coisas que são assim, indispensáveis para a vida e está o governo cobrando imposto. Então, quer dizer, é imposto para tudo quanto é lado. Você paga mais de 50% de imposto de carro. Né? E as pessoas continuam acreditando. Para quê? Para manter a mordomia dos três poderes. Você vê a mordomia que o judiciário tem. Não estou aqui condenando todos os juízes, claro que tem juiz bom, mas eu particularmente não conheço nenhum que trabalhe de verdade, né? Mas eu sei que tem, né? Porque eu não conheço todo mundo. Né? Mas na minha cidade tinha uma juíza, por exemplo, que chegava a hora que queria e ia direto para o salão. E ninguém falava nada. Agora o médico, quando se atrasa 30 minutos no engarrafamento, é piadinha para tudo quanto é lado. E o médico tem que se desvirar de um lado para o outro, plantão em cima do plano. Por quê? Porque não existe um salário digno, não existe um plano de carreira e não existe interesse. É que nem saúde, né? Muita gente fala assim, você é médico, vai brigar pela saúde? Saúde é uma coisa muito complicada, porque entra muito interesse. Isso é uma vergonha. Tá? Eu acho que você não vai ter saúde se você não valorizar o profissional de saúde. O que é profissional de saúde? É todo mundo da saúde. É desde o maqueiro, o motorista de ambulância, o técnico de enfermagem até o médico. Você tem que valorizar. Não adianta demagogia. Se você não valorizar essa gente, se você não der um salário digno, não vai melhorar.
Isso é demagogia. Não adianta fazer um hospital bonito, que nem a maioria dos prefeitos faz, um hospital lindo. E o respeito ao médico, ao enfermeiro, ao técnico de enfermagem, ao atendente. Né? Existe lei, né? Existe lei que não se cumpre. Desacato a servidor público é de 6 meses a 2 anos de cadeia. O cara que está trabalhando no hospital não precisa ser concursado. Ele pode ser contratado. Ele está ali, ele é um servidor público. Mas cadê? É lei para inglês ver, né? Agora, você para entrar no fórum, para falar com Vossa Excelência, é detector de metal. O cara é super protegido. Para entrar no hospital, qualquer um entra. Dá tiro, agride, faz o que for. Agora, para falar com o doutor, juiz, excelência, Deus, não pode. E quem é que vai falar alguma coisa? Né? Então, eu acho que as pessoas têm que começar a mudar. E como se muda? Mudança de lei. Quem é que faz isso? Os deputados. Não o estadual, mas o federal. Mas é importante. Você vê a nossa LERJ. A nossa LERJ, cada ano que passa, cada eleição fica pior. Então, as pessoas às vezes até cobram do governador. Não adianta você ter o melhor governador do mundo com uma LERJ cheia de esquema de transporte, esquema de saúde, esquema de OS. É muito esquema. Então, aquilo que eu digo, eu quero ser o candidato para o cara realmente que quer mudança. Eu não estou dizendo que vou resolver, eu não estou dizendo, eu tenho consciência de que eu não tenho poder para isso, mas é o começo. Exato. É o começo de começar a mostrar, é o começo de fazer projetos, porque o deputado estadual ele tem que fiscalizar e fazer projetos. Você vê o Rio de Janeiro, deficiência de transporte. O cara, por exemplo, que mora em Guapimirim, o cara tem que pegar um trem 4 horas da manhã para chegar 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, porque não tem geração de emprego em Magé e Guapi. Não tem indústria. Os políticos não lutam para vir, não dão isenção de imposto, não dão incentivo para chegar à indústria no município. Então o cara fica à mercê de quê? Lá em Magé, se não é prefeitura, isso não é um grande empresário chamado Nalim, que tem uma loja que bota um monte de emprego, Magé está roubado. Ele está roubado. Então, o que acontece? Nós temos aí a Baía de Guanabara, que poderia fazer um sistema de um trem decente, né? Isso não é muito caro, isso depende de vontade política, eu acredito que não é. Né? Você quer ver uma coisa? Muita gente vai vir contra mim. A China faz acordo com a China constrói estrada de ferro e trens maravilhosos com preço acessível. Mas não estou falando de política chinesa, eu estou falando de tecnologia e competência. Os caras constroem estrada de ferro na velocidade fora do comum. Então você botaria, você vê uma coisa, Popó, que eu não aceito. Antigamente você pegava um trem em Niterói e ia para Friburgo de trem. Você pegava um trem em Magé e ia para Teresópolis, em Piedade. Você pegava um trem, que é a primeira estrada de ferro da América do Sul, Barão de Mauá, nosso nobre Barão de Mauá, Irineu Evangelista, e você ia a Petrópolis. Por que não reativar isso? Aí as pessoas saem aqui e falam, não é viável. Não é viável por quê? Aí você faz a conjunção ali de barcas, você resolve o problema, porque o cara não vai precisar sair tão tarde, o cara vai viver mais a vida dele, vai ter conforto, vai descansar mais, né? Vai poder curtir mais a família. Olha que interessante. Impressionante como você não precisa fazer pergunta, porque ele já vem com um conteúdo fantástico e colocando. Acabou de falar do Barão de Mauá, que dava de 10 no Henry Ford americano, né? Vamos tocar no assunto. Aliás, esses heróis americanos, para mim, o americano é o melhor no mundo em marketing. Tá? Porque Coca-Cola, se fosse brasileiro, já seria proibido lá. Bob's e McDonald's. Aquele Thomas Edison, aquele era um criminoso. Aquilo ali ele combateu o Tesla, tipo um gênio. Entendeu? Até sacrificou elefante. Era um canalha. O Henry Ford ele acabou com os irmãos Chrysler. Era outro também canalha. Esses heróis americanos, você vê, eles roubaram a nossa invenção do nosso grande Santos Dumont. Eles cismam que são aqueles irmãos, eu costumo falar. O irmão Wright. Raio que o parta. Né? E o brasileiro. Em vez de ser right, é wrong de errado. O irmão wrong. Eu sou muito nacionalista. Sabe? Tanto é à toa que eu pedi muito voto pro doutor Enéas e fui doutor Enéas, né? Quando todo mundo dizia, o cara é maluco, ele não é maluco, não, ele tem tempo. Que ele vivia à frente de seu tempo. Essa que é a realidade. Eu conhecia, porque o pessoal, depois que ele pôde falar, foram vendo que o cara é um gênio, mas eu já conhecia, tinha gente que falava o seguinte: você é arrogante só porque você é médico, o cara é médico e Lula não tem estudo. Eu falava, não, negativo, eu estou defendendo você. Você hoje, se você não tiver segundo grau, você não pode fazer prova para Colurbe. E a questão, aquilo que eu falo, não é questão de ter nível superior, porque tem muita gente que tinha nível superior, como Fernando Henrique Cardoso, e um canalha. A questão é caráter vem de berço. Isso aí você tem que ter, independente de ter nível superior ou não. Mas aquilo que o doutor Elias falava, eu sempre falo, você quer entrar num avião pilotado por Lula?
Claro que não. Você vai Fazer a cirurgia. Você vai querer fazer uma reconstituição facial pelo Lula ou pelo Pitangui, que Deus o tenha. Você vai querer fazer uma cirurgia cardíaca pelo Lula ou pelo Zerbini. Então, você tem que ter competência em administrar um país, você criar leis, você tem que ter um mínimo de bagagem. Você tem que ter bagagem. Agora vai vir outra comédia aí, caneta azul, né? E tá arriscado ganhar. E as pessoas depois reclamam, aquilo que eu digo. Pô, as pessoas reclamam, mas não participam da saúde. Outra coisa que me chama a atenção é o seguinte: tem pessoas aí que são líderes de movimento, aí falam que são de direita, aquilo e tudo, e daqui a pouquinho fecham com o candidato, que sabidamente é de esquerda, que está com o nervosinho por causa de dinheiro. Então, as pessoas se corrompem. Que nem eu vi uma matéria agora, que eu sempre falo o seguinte: o político é reflexo do povo. Muita gente fala assim: Vlamir, você falando isso, você não vai ter voto. Meu querido, eu vou buscar voto do eleitor que realmente quer melhoria. É do eleitor que tem um ideal. Se eu conquistar esse eleitor, ele não vai se vender. Eu não sou a favor de assistencialismo. Ajudo muita gente, sabe, mas nunca vou pedir voto. Eu não vou pedir voto a pessoas que eu atendi e não cobrei. Eu não sou a favor disso. Assistencialismo eu não quero voto de ideal. Esse cara me representa. Porque eu votei no Bolsonaro porque ele me representou naquela campanha. Eu votei no doutor Enéas porque ele me representou. Eu sempre vou votar em quem me representa. É isso aí. Entendendo? Então, o que acontece? As pessoas têm que entender que eu não gosto de política. A política rege a vida da gente. Se você hoje não tem segurança, se você não tem uma educação de primeira, se você não... É política, são eles que mandam. Aí as pessoas se vendem no dia e depois reclamam. Magé, até a década de 80, né, na chamada ditadura militar, Magé fazia cirurgias, Magé tinha uma saúde impecável, sabe? Hoje em dia, infecção hospitalar. Muita gente morre de infecção hospitalar. Inclusive a minha mãe morreu também de infecção. Porque eles não compram antibiótico de última geração. O Vigor, pelo menos, custa R$4.000. Eles não vão comprar para o pobre. Agora, o pobre tem que ter consciência disso. Aí gasta esse dinheiro com show, gasta um absurdo. Mas não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver? O chefe de família sério, ele não vai dar churrasco com picanha para vizinho se o filho dele está doente, precisando de remédio. Primeiro, você tem que consertar a saúde, infraestrutura, para depois você pensar em festa. Então faz que nem antigamente, quem quer ir para show que paga o ingresso. Aí é que eu digo, eu perco o voto com isso, eu tenho consciência, mas não estou nem aí, É isso aí. Eu não vou falar para agradar ninguém, é que nem Bolsa Família. Eu acho que o Brasil está criando um bando de vagabundo. A Bolsa Família tem que ser para quem realmente é vulnerável, não tem como trabalhar. Eu acho que tem até um político aí, acho que é de Santa Catarina, que ele foi no prefeito. Eu gostei dele. Ele foi lá, viu que nem Bolsa Família, vai ter um trabalho para você. O cara não quer perder a Bolsa Família. Tem que produzir. Se o cara não sabe fazer nada, vai limpar uma rua, vai limpar um banheiro, vai capinar, isso todo mundo sabe. Sabe? Tem que produzir, sabe por quê? Porque se o doutor Vlamir começar a receber sem trabalhar, ninguém vai gostar. E Bolsa Família é isso. Então, receber sem trabalhar. Se eu for eleito, eu quero honrar meu voto com muito projeto. Integração. Eu acho que o Rio de Janeiro tem tudo para ser uma cidade, valorizar mais o turismo, não só na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro fica difícil, porque é difícil você combater o crime sem leis rigorosas. Aí já depende do federal, já depende de um monte de coisa. Você vê, né? Audiência de custódia, né? Bota o vagabundo na rua. Isso é subir no morro. Aí tem um monte de bandido perigoso que pagam mensalidade para os bandidos do Rio. Então, mas acontece que é o seguinte, vou dar um exemplo aqui, eu não vou fazer propaganda do cara, eu vou falar um fato. Miguel Pereira. O cara está investindo em turismo, uma cidade pequena, está ficando maravilhosa. Este aqui em Miguel Pereira é polícia, tem que ter, porque uma cidade de turismo não pode ter vagabundo. Duvido que vai ser esses motoqueiros aí que vem estourando, sabe? E outra coisa, você quer ver diminuir muito assalto e tudo? É começar a dar dura em motoqueiro. A maioria não tem habilitação, sabe? Não respeita as normas de trânsito. Então, meu irmão, você quer mudar, você quer normalizar as coisas, você tem que ser rigoroso. Aí fala assim, você não vai ganhar voto de motoqueiro, eu não tô nem aí. Eu tô pensando no cara que está indo trabalhar. Olha só, tu não vai ganhar voto de motoqueiro, mas vai ganhar voto de motociclista. Você falou tudo. Você vê a diferença. Quando vê esses caras aí de grupo respeitando, você vê geralmente essas motos grandes, os caras respeitam tudo direitinho. Agora, são essas pragas aí, né, que realmente não tem habilitação, que realmente pegam a moto, você sabe como, e sai fazendo inferno. Outro dia eu estava andando para minha casa, passou em alta velocidade numa rua, entra uma criança, um animal, o cara não vê. Mas só que se você falar alguma coisa,
é do movimento, aí você ainda sofre retaliação. Então, eu sei que falar de segurança pública é uma coisa muito complexa. Aí muita gente fala assim: ah, você é médico, tem que falar de saúde. Saúde também. Eu acho que se eu fizer o mínimo, sabe, principalmente batendo no sistema, água. Água é tudo para a saúde, né? Eu acho que todo hospital teria que ter água de qualidade, água alcalina, água pura de verdade, porque isso aí já é comprovado cientificamente, melhora muito a saúde. Agora, em relação a alguns remédios, eu, quando trabalho no serviço público, eu tenho problema, Popó, porque tem certos remédios que eu não passo, porque a ciência já mostrou que é cancerígeno. Só que você, quando não passa, você começa a bater de frente com o interesse político. Quem fornece é algum político. Então, é isso que eu quero lutar contra. Eu acho que saúde e educação, pô, as pessoas deviam respeitar tudo, todo dinheiro público deveria ser respeitado. Mas, por saúde são pessoas que morrem, que por uma má administração, por uma boa administração, pessoas seriam salvas. Então eu pergunto, né? Eu falo isso para todas as cidades, não é para Magé, não. Você conhece alguém que morreu de infecção hospitalar? Conhece alguém? Você conhece alguém que morreu porque tinha problema em vesícula, porque não tinha como fazer cirurgia, porque teve que transferir um saradó? O saradó é o saracuruna que eu falo. Né? E tem que aí chega lá, já passou o tempo e super lotado. Até tem que defender. Por que tem que levar para Caxias? Eu acho que muitos municípios tem que ter um hospital que faça isso. Aí tudo vai para Caxias, vai para Teresópolis. Teresópolis arrecada menos que meu município, tem a saúde um pouco menos pior, né? Tem arrecadação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu, se eleito for, eu quero deixar um legado. Sabe? Eu não quero trair o meu eleitor, porque eu sei que quem vai votar em mim são pessoas que querem mudança. Não são pessoas de oba-oba. Então, eu faço questão de rodar o Estado, conhecer cada município pequeno, ver o que esse município precisa para crescer. Olha só, Popó, os municípios pequenos, como o Rio das Flores, Bom Jardim, Duas Barras, esses municípios têm que crescer. Como? Agronegócio e turismo, cara, sabe? Ou até mesmo algumas indústrias que não poluam muito, você tem que gerar emprego ali, você tem que dar motivo para a pessoa se fixar no município. Então fazer o êxodo, né? Porque o êxodo faz superpopulação, aí não tem moradia, aí a infraestrutura fica muito ruim, né? Então, tem muitas cidades pequenas aqui que poderia se usar o ecoturismo, né? Magé mesmo. Magé poderia se usar o ecoturismo e o turismo história. Você vai ali, mais uma vez, né, em Miguel Pereira, tem uma locomotiva. Magé tem a primeira estrada de ferro da América do Sul e foi um nervosinho lá fazer política pura. Eu até comentei, né? Eu falei assim, cara, esse Maricá, que tem qualidade de vida melhor do que a Magé, você detonou, imagina o que você não acha de Magé, mas está aí para buscar voto, que é um demagogo, e falando da estrada de ferro. O cara foi político a vida toda, tudo bem, nunca foi governador, né? Mas não vejo projeto para isso. Você imagina, você fazia ali tudo com trajes da época, o turismo história, e fazendo aquela Maria Fumaça, claro, tem que botar segurança, porque senão o turista não vai vir para Magé, né, com violência. É verdade. Né? E você, as cachoeiras de Santo Aleixo, aquilo fazer um trabalho bonito. Eu digo, sempre falo, Santo Aleixo não deixa nada a desejar para Lumiar, a questão é a forma de como é explorado aquilo. Mas tem que ter vontade política. De realizar, né? Eu foco muito, Popó, em geração também de emprego com reciclagem de plástico. Hoje existe um processo chamado pirólise, que você pega o plástico e você transforma em combustível. Isso é real. Eu fico imaginando, né? Se eu fosse político, eu ia fazer um projeto para ajudar esses catadores, né? Você reciclar o dinheiro voltado para eles, criar uma vila decente, como tinha antigamente, que as fábricas criavam vilas decentes, para dar qualidade de vida a esses caras que não estão roubando, que não estão assaltando, senão estão ali, ó, catando lixo de e outra coisa, um trabalho duro, um trabalho cotidiano, perigoso, e que ajuda muito a questão ambiental, né? Então você, quando retira o plástico, que ele leva no mínimo 200 anos para desaparecer, você está ajudando o meio ambiente, você está gerando renda. Então eu ia focar muito nesse tipo de energia eólica, essas coisas todas, para baratear a energia. Então você tem que mudar a mentalidade. O seu município ele tem que gerar renda. Ele não tem que virar depósito de lixo e poluir o lençol freático, poluir o ambiente, né? Aí fica aquele monte de... Por nada contra o bicho é necessário para a natureza, gente, equilíbrio ecológico. Eu estou aqui com um tremendo pré-candidato
que, tipo assim, ele é médico, mas dá a impressão que ele é do BOPE, porque ele monta o tripé da metralhadora dele e bota para quebrar mesmo, faz as críticas, e não só faz as críticas que tem que fazer, mas também coloca ideias propositivas para solucionar, porque o Partido Novo tem isso. Não adianta só criticar, ele critica e fala, mas tem essa hipótese, essa possibilidade, esse potencial. Então, é brincadeira. Esse é o material humano que o Novo vem oferecer para vocês todos, cariocas e fluminenses. Mas nós temos um roteiro e o roteiro já ficou. Agora, eu não preciso nem perguntar por que ele veio para a política, porque ele está introgenado nele a política. Por que eu vim vamos lá, olha só, não, já vou te fazer uma segunda pergunta depois dessa, ainda vai emendar. Política, e peraí, política e por que o Partido Novo? Vai logo, vamos que vamos. Então vamos lá. Política. Eu nunca quis ser político porque eu associava político a roubo, corrupção, eu tinha vergonha. Então o que eu pensei? Como a educação que meu pai me deu, formar, ser um profissional e viver minha vida independente de política, que foi um grande erro. Enquanto eu estava estudando para ser alguém, os vagabundos estavam de conversa fiada se tornando político. Né? É verdade. Mas acontece o seguinte, eu fui candidato pela primeira vez, é interessante que eu vou falar, mas deixa eu molhar o bico. Eu fui candidato a primeira vez 50 anos. Por quê? Eu cortava cabelo com o senhor, que eu admiro muito, um trabalhador, e o filho dele é envolvido em política. Então, por ser filho de quem ele é, acreditei muito nesse cara. E esse cara me chamou para ser candidato pelo PSOL. Fui candidato pelo PSOL. Essa história é boa, hein? Vamos lá. O PSOL era da Heloísa Helena, que tinha saído do PT e detonado o Lula. A Heloísa Helena e eu acho que era o Babá. Meti o pau. E vereador, né? Vereador? Não, ela era senadora. Não, mas o Babá. Babá era deputado federal. Deputado federal. Aí o que acontece? Eu falei, eu nunca gostei de Lula, porque Lula nunca me enganou. Eu não gosto de vagabundo. Lula nunca me enganou. Aquele canalha nunca me enganou. Eu dou tranquilo. Aí, esse cara, não vou citar o nome dele, tá com uma decepção muito grande na minha vida. E ele detonava o Lula, não, vamos pro pessoal que não sei o quê. Ele até falava que eu era xiita, porque era muito assim, sabe? Não, porque o meu negócio é ser contra o PT. Aí vim, não tive um centavo de campanha, sabe? Até me chamava a atenção o seguinte, naquela época tinha os outdoors enormes, aí tinha um tal de Celso engorda marido. O cara chegava e magia piabetar, placa direto de Celso, que doutor pra mim não tinha nenhuma. Eu falei, caramba, quem é esse Celso engorda marido? Mas acontece que é o seguinte, um monte de gente tinha e eu não tinha, sabe? Aí depois eu descobri que esse cara não jogou limpo comigo, a grana que tinha foi tudo voltada para a campanha dele, aquela coisa toda. E eu sempre querendo conhecer a Heloísa Helena, e ele indo para Brasília e nunca me levava. Aí tudo bem, foi um fracasso, não tive um centavo, não fui para a rua, tudo bem. Aí depois disso, eu fui candidato, que o pai do prefeito atual me convidou e chegou para o doutor para mim, olha só, o senhor foi sacaneado, eu sei disso, eu tenho um potencial, vem ajudar meu filho, que o senhor vai ter campanha. Pô, beleza, acreditei. Eu acreditei. Além de não ter campanha, eu descobri que eu tive um câncer, tive que operar, abrir mão de campanha, e o que mais doeu é que o filho dele nem na minha casa me visitar foi, como se fosse um lixo. Então, para mim é o seguinte, não falo mal, mas como ser humano, para mim deixou a desejar. Mas eles veem não ser humano, é negócio, né? Existe a diferença de ver você como ser humano e ver como negócio. Mas aí existe o político profissional, né? Eu não sou político profissional. Então, eu cansei de ser mandado, eu cansei de ver uma Benedita ser deputada, cansei de ver um Lindbergh ser deputado, cansei de ver outros vereadores, que eu não vou citar nome, vereadores. Então, eu pensei, calma aí, se esses caras podem, até mesmo o Lula, né? Pô, se o Lula pode ser presidente, por que eu não posso ser deputado estadual? Com certeza. Então, eu resolvi me lançar. E por que o Novo? O Novo é o partido que não tem um político envolvido em sacanagem. Ah, mas tem pouco, não interessa, tem partido que só tem um, o cara tá levando dinheiro. Então até que se prove o contrário, porque agora que eu uso uma campanha, que o nosso candidato a presidente, Zema, que eu tenho um respeito muito grande, no meu modo de ver, eu acho que ele se precipitou. Falar aquilo do Flávio. Eu acho que ele não precisa disso, porque ele é um cara muito bom, um cara com um passado lindo, foi um excelente governador, ele não precisa. Mas tudo bem. Aí, essas pessoas que não sabem dividir as coisas, que são bolsonaristas fanáticos, eu não tenho político de estimação. Se eu descobrir que Zema está envolvido em roubo, para mim morreu, entendeu?
como se eu descobrir que Bolsonaro está envolvido, e eu sei que ele não roubou, que Bolsonaro é honesto, como eu acredito na honestidade do Zema também. Mas olha só, mas esse está se referindo ao Bolsonaro pai, é o Jair, né? Não, Jair. Jair Messias Bolsonaro. Então, o que acontece? Tem um cara aí que detonou, botou aí que o Partido Novo é o partido traíra. Tem gente dizendo que o Partido Novo é de esquerda, que foi covarde. O Partido Novo é um dos partidos mais de direita que existe. Pô, você vê aí o Van Hatten, você vê aí o Zema, você vê o Dallagnol que foi caçado, né? O Luiz Lima, nosso deputado. Sabe? Então, as pessoas têm que procurar estudar mais, ver mais do que falar. Então, eu acho que o Partido Novo me representa. O Partido Novo me representa. Então, quando eu tive a oportunidade de vir para o Partido Novo, eu estou aqui. Então, é por isso que eu resolvi o Novo. Porque, Popó, eu já tive a oportunidade. Tem coisa aqui que se falar as pessoas não vão acreditar. Mas, por exemplo, Dobradinha. Né? Dobradinha, deputado estadual, geralmente faz para o federal, o federal ajuda. Eu já recebi proposta aí, mas são pessoas que não condizem comigo, então eu não aceito. Então, realmente, eu preferi fazer uma campanha sem dinheiro do que pegar aí 200, 300 mil de uma pessoa que não condiz comigo. Porque aí sim eu vou dar motivo para a pessoa falar de mim e eu não vou ter como me defender. Então, é aquilo que eu digo, olha só, eu acho que é difícil, tenho consciência disso, mas não é impossível. O que eu acho, Popó, que a minha voz tem que chegar às pessoas que estão querendo novidade. Magé Bolsonaro, se eu não me engano, pai, teve 69% ou 70% de voto. Cadê essas pessoas que acreditam no Bolsonaro? Porque os meus concorrentes lá não precisa nem dizer nome. Todos eles estão com nervosinho. Nervosinho é quem? É Lula. Então, eu não entendo como é que uma pessoa pode ser bolsonarista e botar na esquerda. Mas você não está com o Flávio Bolsonaro. Mas eu estou no partido de direita. É verdade. Tá? E não estou com o Flávio Bolsonaro porque a pessoa de confiança dele que botou responsável pelo partido leva para o lado pessoal e deixa de botar gente de direita porque ela não gosta. Sabe? Leva para o lado pessoal, que nem eu, Popó. Eu sou médico. Eu posso não gostar de você. Se você chegar lá, eu tenho que te tratar com dignidade. Então, acho que eu sou presidente de um partido e sei que você é de direita, eu posso ter minha diferença com você, mas eu não posso negar que você venha candidato, porque eu sei que você é um direita raiz. Então, o que quer dizer? Eu não vou deixar de concorrer, não vou deixar de lutar para uma mudança, porque não adianta ficar reclamando. Se você não participa de política, se você não quer se associar a um partido, se filiar a um partido, você não quer pegar a presidência de um partido, e depois fica só reclamando, porque político é esse e aquilo, porque político é tudo ladrão. Eu falei o seguinte, Popó, eu gravei um vídeo dizendo o seguinte: na política você tem que trocar o certo pelo duvidoso, sim. Sabe qual? O certo que é ladrão, o certo que é canalha, você troca pelo duvidoso. Doutor Vlamir vai entrar, vai roubar também, lembra do 9 dedos aqui, de uma mão. 4 anos, se eu não fizer nada, não vota nunca mais. O que não pode é você ficar repetindo nos memes, sabe que não faz nada, assistencialismo, conversa fiada, e tá aí, repetindo 2, 3, 4 vezes. A culpa é de quem? É dele? Não, é do eleitor. O eleitor que não acorda. É isso. Então, eu digo, tem 4 anos para julgar. Se todo mundo fizesse isso, o ladrão não ia proliferar. Não ia. Acontece que o cara faz, aí tem a cara de pau e fala, não, olha só, eu tenho um projeto aqui, que nem um amigo meu, não vou citar o nome, ele é cadeirante, né? Aí, um deputado de Magé foi procurar ele, já é deputado. O outro federal que é deputado, não, me dá um apoio aí, porque a gente tem um projeto. Eu pensei, por que ele não fez? Quer dizer que ele tem que ser reeleito. Por que ele não fez? Não fez já nessa legislatura, né? Porque eu não gosto de falar essas coisas, mas, por exemplo, tem um tratamento de uma médica brasileira aí, de regeneração celular, né, que ajuda muito essa galera. Eu acho que tem que ter um político para fazer um projeto para ajudar esses caras de verdade. Não é só pensar, não, é porque tem que ter inclusão, tem que fazer isso, aquilo. Se você tem uma solução para melhorar, você tem que melhorar a saúde, cara. Se existe isso, tem que ter um projeto para que essas pessoas tenham acesso a esse tratamento dessa mulher maravilhosa brasileira que descobriu isso. Pode citar descoberto se você quiser, tá? E que uma coisa que o Partido Novo preserva e luta é pela liberdade de expressão. Mas, Popó, tem certas coisas que você mora num lugar que o pessoal vai entender de que eu estou falando. Uma coisa é você ter a cadeira e você ter proteção, outra coisa é você ser um pré-candidato
andar sozinho. Entendi. É blindado. Então vamos virar essa página e vamos para frente. Você conhece o Instituto Libertas do Partido Novo, ligado ao Partido Novo? Sim. Eu queria agradecer aqui, o Mitrô, sempre agradeço, porque eu acho que o Libertas é uma fundação que treina nossos filiados gratuitamente, nossos pré-candidatos, candidatos, inclusive mandatários de primeiro mandato, com todo apoio. Nós temos o DAO, o Departamento de Apoio Mandatário, para ajudar a formar o primeiro gabinete, que quando o pré-candidato, candidato acaba se elegendo, ele precisa de um apoio, de uma parte técnica, né, para ajudá-lo até para atingir os objetivos que ele propôs ao eleitor, né? E aí a pergunta é o seguinte: numa cadeira da Alerj, você já tem noção de como é que o Novo estimula a questão de fazer um gabinete técnico? Como é que seria o teu gabinete na Alerj, suas pautas? Eu sei que você é médico, mas não adianta militar só na saúde, você mesmo já falou. Então, as principais pautas, a forma de montar o gabinete. Popó, eu vou ser bem honesto. Eu vou precisar de muita ajuda, porque se você quer ser bom, você tem que ter assessores, né? Assessor é tudo. Eu sempre falo o seguinte: você lembra de Roberto Silveira, o prefeito de Niterói? Lembro. Ele botou Niterói como a terceira cidade de qualidade do Brasil. Mas dizem que ele era um bebedor de uísque danado. Mas sabe o que ele fez? Ele colocou um excelente secretário de saúde, um excelente secretário de educação. Ou seja, ele botou um secretariado top. Então é claro que eu vou precisar de assessoria. Eu não sou político. Né? Então eu tenho que ser humilde e aprender. Agora eu vou procurar atender o mais rápido possível e vou ser muito sincero. As minhas pautas vão ser em geração de emprego e melhoria de transporte. Mais do que saúde. Vou ser bem sincero. Saúde eu vou tentar botar transparência para as pessoas entenderem e saberem reivindicar seus direitos. Porque se eu falar para ganhar voto aqui, eu vou estar sendo demagogo. Saúde mexe com muita coisa. Se a gente tem o nosso governador com maioria, aí, meu irmão, eu vou tentar revolucionar a saúde. Porque eu sei que eu vou ter um governador que vai me apoiar e vai ter uma Alerj boa. Por isso que é a importância das pessoas mudarem essa Alerj. Agora, eu penso muito o seguinte, principalmente o interior, como eu falei, ajudar muito essas cidades pequenas com geração de emprego e transporte. Melhoria de transporte. Eu sou capaz de dizer que isso seria a minha pauta principal. Claro, nunca deixando de lado a saúde, né? Porque sempre brigando, a minha parte na saúde, por incrível que pareça, é mais valorização dos servidores da saúde. Entendi. Todos eles. Agora, deixa eu só te falar uma coisa que eu estava falando, acabou o seguinte: quando eu falei que o político não vem do espaço sideral, não alienígena, o político é reflexo do povo. Como eu falei, eu acho que tenho certeza que quem votar em mim são pessoas de bem. Não quero dizer com isso que quem não votar não é de bem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quem votar em mim são pessoas de bem. Vai na tua câmera que vai vir conteúdo bom aí. Vai lá, na tua câmera. Não, é que é o seguinte: as pessoas falam de corrupção dos políticos. Mas eu sei que é difícil a gente ser totalmente correto. Eu procuro ser, mas cometo falhas. Por exemplo, eu evito de passar pelo acostamento, eu evito de avançar sinal, mas às vezes eu avanço. Tem que dizer, à tarde da noite, um lugar perigoso, você vai ficar entendendo, até por falta de segurança. Então, não é dar uma de moralista, mas veja bem, tem uma campanha aí da Coca-Cola, né, que eu não indico ninguém a tomar, de Copa do Mundo, que é uma coisa também que para mim é um ópio. Né? Prova disso, nem vai botar Anitta para ver Copa do Mundo. Porra, tá de sacanagem comigo. É aquilo que eu digo, minhas bandas, foi Flávio Venturini, Belchior, até o mesmo Roberto Carlos, o Yes, Renascença, Triunverati. Hoje em dia é Anitta, é Ludmilla. Você vê o nível, mas tudo bem. Não vou perder voto aí dos funkeiros. Mas Ludmilla outro dia fez uma letra que eu não posso nem falar aqui. Mas tá lá. Então o que acontece? Aí botou umas figurinhas no rótulo da Coca-Cola. Surpreenda, Popó. Mães arrancando rótulo com criança. Qual é o exemplo que essa criança vai ter? É uma coisa errada, cara. Você não pode. Se não tem dinheiro para comprar um veneno, porra, deixa ali. Mas arrancando o rótulo, mães fazendo isso. Eu pergunto, qual é o exemplo que essa criança vai ter? É falta de estrutura familiar. A criança nasce no lar sem estrutura familiar, sem educação. Você vai esperar o quê? Eu fico vendo, Popó, colégio. Tem colégio no meu município. Se você passar na hora da saída, com todo respeito, parece um bando de, sei lá, eles saem brigando, saem no meio da estrada, saem mexendo em tudo, não tem educação. Aí eu vi uma escola lá em Santa Catarina, que Santa Catarina, para mim, é outro mundo, né? É outro nível.
uma escola pública, as crianças tudo educadas, sem pichação, sem nada, coisa que faculdade federal toda pichada, né? Aí você vê, tudo é educação. Uma criança que estuda num colégio sério, ela vai se tornar um grande homem. Agora, uma criança ali, o que vai se tornar? Agora eu vou, já vou logo dar uma. Ela falou em colégio sério, escola cívico-militar. Vamos lá, na tua câmera. Ó, para mim é tudo. Muita gente diz que não é ditadura, não. Você tem que ter disciplina na vida para você vencer. Você tem que ter disciplina e resiliência. Se você não tiver disciplina, você não consegue nada. Você pode ver a vida de grandes. Eu vou dar um exemplo, Pablo Marçal. Você acha que aquele cara não teve resiliência, não foi disciplinado? Aquele outro também que tem time de futebol nos Estados Unidos, né? Que até o Cal parece um pouco com eles. Aquele cara é disciplinado, cara. Você sabe que é assim, ele é brasileiro, ele é time de futebol, esqueço o nome. Não, olha só, em detalhe, a história dele é o seguinte: ele é do Rio de Janeiro, depois acabou indo para Curitiba e depois foi para os Estados Unidos. E quando ele morava no Recreio, e eu tive uma amiga minha que era amiga da mulher dele, e na festa de despedida eu acabei levando ela lá, não pude ficar porque tinha outra agenda, e eu também esqueci o nome dele, mas ele é fantástico. E agora agora tá se voltando um pouco mais para a política, para o debate, contribuindo, né, com o debate, né? Contribuir, porque não adianta, as pessoas falam assim, teve um no outro dia falando o seguinte, que você tem que pensar na sua carreira que não se meta em política. Eu pergunto, como você monta uma empresa aqui, se você tem uma taxa tributária altíssima, se você tem um monte de fiscal corrupto, que vai só para ter o fácil. Por exemplo, você quer ver um sonho que eu tenho, Popó, mas tem uma água mineral que fechou. O meu sonho era botar aquilo para funcionar, botar uma água de qualidade e geração de emprego. Agora, só para você conseguir taxa, você vai ter que molhar a mão de um monte de gente. Só de taxa. Nos Estados Unidos. Não, e água é considerado meio que mineração. É um horror danado para conseguir um licenciamento disso. Pois é. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, um amigo meu até me convidou para ajudar lá, ele é empreiteiro. Você lá nos Estados Unidos, não estou devendo nos Estados Unidos não, porque eu não gosto do imperialismo americano, tá? Mas o que acontece? Lá, você está fazendo a obra, o fiscal vai lá, tá tudo certinho, ele te dá o documento na hora. Se tiver errado, ele te dá uma chance de tanto dia para corrigir. Agora aqui, meu amigo, se você não molhar a mão, fica enrolando. É verdade. Por que eu não gosto do imperialismo americano? Porque as pessoas falam, né? Porque a Venezuela... Por que o espiga de milho não botou já o presidente eleito lá na Venezuela? Por que eles estão tomando conta lá? Bota o presidente eleito. Mas aí ele teve a composição com a Delcy, né? Com a vice. O importante é ter a composição para eles poderem... Não, mas acontece que é o seguinte... Tipo assim, essa questão da democracia é muito relativa, né? Porque tem relacionamento com os países árabes, são tudo monarquias, né? Justamente. O único que tem eleição é o Irã. O único que tem eleição é o Irã. Os outros são tudo monarquia, vai passando de pai para filho, não existe. Então, mas o Irã tem a questão da teologia, né? Do governo teológico. O Irã tem uma democracia igual a nossa. Uma pseudo-democracia, né? A gente não pode falar pseudo-democracia, daqui a pouco eles vão ver. Chega como é que é a Gestapo? A Gestapo da Federal aqui, né? Sabe o que acontece? O brasileiro fica, porque Trump, eu fico o seguinte. A gente sabe que o Biden mandou a CIA aqui e dá presta atenção nos generais. Tipo assim, não se meta na eleição. Resumindo, eles queriam que esse cara voltasse ao poder. Se o espiga de milho é amigo, por que ele não mostra a verdade? Por que ele não briga? A gente sabe que tem que acontecer, mas não é ver mais o caso. Não, mas sabe porque eu acho que ele tem tudo na mão dele e usa de outra forma, né? Porque as terras raras, né? Ele só quer petróleo e terras raras. Ele não está preocupado com democracia. Ele não está preocupado com nada. Aliás, se eles quisessem acabar com o tráfico, por que não acaba dentro do país dele que tem? Vai lá em algumas cidades lá se acabando com droga. Exato. As pessoas têm que acordar um pouco. Mas você é de direita tem que defender os Estados Unidos. Não, eu tenho que defender o meu país. Eu quero melhor para o meu país. Por acaso. Se a negociação com Rússia ou China for melhor para o meu país, eu quero isso. Eu quero melhor para o meu país. Eu quero ter qualidade de vida, que nem tem nos Estados Unidos, que nem a China melhorou, qualidade, segurança, que nem a Europa. Eu quero a qualidade de vida. Eu quero poder ir e vir, como está na Constituição, o direito de ir e vir, que nós não temos. Você não pode ir e vir em qualquer lugar, de dia, quanto mais à noite. Né? Liberdade de expressão, porque se você começa a ficar em evidência, o cara cancela seu canal. Eu já tive canal cancelado, tá, Popó? No tempo da picadinha, da pandemia, eu cantei a pedra toda, acertei tudo. Falei. Aí o que acontece? Separa o meu YouTube, que tinha
Ainda menos te tomar teu CRM, né? Porque teve médico ameaçado, mas eles começaram a dizer que a gente, aquele tal do Renan Calheiro, aquela anta, ele queria proibir, dizer que não podia, isso aqui, não fico vendo, porra, sabe? Como é que vai? Um médico tem que tentar de tudo pelo seu paciente. Todo mundo que fez a minha forma de segundo, ninguém morreu. Eu posso garantir isso aqui. Inclusive, eu cheguei para o prefeito e falei, deixa eu cuidar da Covid. Não quiseram. Né? Porque eu não votei nele. Mas ainda é questão de, sabe, eu queria poder ajudar. Inclusive, já quero... Agora só, vamos fazer uma aspa, sabe por quê? Porque ele é ortomolecular. Eu queria fazer uma aspazinha sobre essa questão, que eu também fiquei interessado do ponto de vista pessoal. Vamos fazer uma aspa? A câmera dele, por favor. Na tua câmera, vamos lá. Sim. Medicina ortomolecular. Uma palhinha, tá, gente? Vamos lá. A medicina ortomolecular já diz, ela corrige as moléculas, as células. Então ela é a medicina de todos. Porque o que acontece? Nós somos fruto do que nós bebemos, comemos, pensamos. Nós somos energia. Isso, para quem não acredita, é só estudar. Quando você vai diminuindo, né, corpos, órgãos, células e tudo, você vai chegar em átomo. Aí átomo achava que os elétrons eram as menores partículas, e aí a ciência foi evoluindo a chegar aos córdons de rings. Quando você desmembra o cordão de ring, é energia. Então nós somos energia e vibração. Existem vários estudos aí mostrando, inclusive tem máquinas. Hoje a China é número 1 nisso. Que você usa a máquina de vibração e você melhora mesmo. Então o que acontece? A medicina ortomolecular é a medicina de todo mundo. Porque, por exemplo, Popó, nós vivemos num país tropical, né? Mas eu posso garantir a você que a maioria dos brasileiros tem deficiência de vitamina D. Nós temos deficiência de magnésio, porque o nosso solo é pobre de magnésio. Como fazer essa melhoria do magnésio? Tá. Eu sou ignorante, mas eu penso assim, não poderia, na nossa água, colocar um pouco de magnésio? Eu sou ignorante, eu sou da área de tecnologia. Você, para alcalinizar a água, você põe magnésio, mas a questão não é essa. Você podia fazer no SUS reposição de vitamina D e magnésio, que não é caro, em vez de botar veneno. Mas aí tem que ter pessoas poderosas para querer. Você ia melhorar muito se você melhora a água, se você põe reposição de magnésio, vitamina D e vitamina K, porque a vitamina K é o GPS da vitamina D. É comum você pegar, as pessoas vão pegar assim, aí faz um exame de imagem e tá lá, calcificação de aorta, calcificação de válvula, calcificação cerebral. É porque as pessoas geralmente, quando vão fazer reposição de cálcio, põem a vitamina D e não põe a vitamina K. A vitamina K vai levar para o lugar certo, como se fosse o GPS, é um mapa. Né? Então você poderia melhorar muito a saúde. A saúde pública, de modo geral. Com pouco dinheiro. Agora tem que ter vontade pública. Então, só para resumir, a medicina ortomolecular ela trabalha mais em prevenção. Você vai repor esses minerais, porque o certo é você fazer um mineralograma para ver as deficiências que você tem. Mas por experiência, como o mineralograma é caro e é difícil, eu já tenho essa experiência e faço reposições com resultado assim, 90% de positivo. Você, quando repõe vitaminas, sais minerais e enzimas, você melhora, que nem um combustível. Vou dar um exemplo aqui fácil. Você tem uma Ferrari. Você vai botar essa gasolina do Bula aí com 32% de álcool, ela vai pipocar. Você vai ter que ser, no mínimo, uma pódio, que é a gasolina pura. Então, todos nós precisamos de um bom combustível. Né? Porque o celular, por exemplo, é um mal. Computador, porque libera íons positivos. Por que você, quando está na cachoeira, quando você está na areia, com o pé no chão, você melhora? Porque você recebe íons negativos. O próprio bater da água, o vento da folha gera íons negativos. Então isso faz bem para a gente. Caramba, que legal. Você tá aqui, esse contato com a natureza, então, também é fundamental. Isso é. Você está dentro de um carro com ar-condicionado ligado no celular, você só tem íons positivos. Por isso que muita gente tem muita dor de cabeça, mal-estar. É isso. Mas você não vai brigar com isso, até porque a gente não vive sem isso, né? Hoje, por exemplo, um candidato que nem eu, se não é rede social, eu não chego em lugar nenhum. É verdade. Então, mas tem o seu custo, tem o seu preço. Gente, é muito... Então, a medicina ortomolecular, Popó, ela, para mim, é uma das melhores medicinas que tem. Porque ela trabalha com prevenção, como eu digo, ela é para todo mundo. Como eu falei com você, não é a pediatria que cuida só de criança, não é o ginecologista que cuida só de mulher. Não é o geriatra que cuida só de velho. Apesar que o ginecologista hoje estão obrigando a atender o homem, né? Até sendo preso. Aí eu vou ser preso. Porque se bate no meu portão de meu amigo, você para mim é homem. Se você se acha mulher, aí eu pergunto, se eu me achar ministro, então será que eu não viro ministro? Eu me acho agora, Popó, ministro da STF. Então será que eu sou o ministro? Não, eu queria que você se achasse ministro da saúde e aplicasse o seu conhecimento técnico. Eu vou me achar, mas será que é você? Porque eles se acham que são, né? Querem entrar em banheiro de mulher e tudo. Então eu vou me achar ministro do STF, pô.
Pô, apesar de que eu acho que eu posso ser mesmo sem ser advogado, tem uns lá que são duvidosos, eu acho que, né? Vamos ver aí, se o Zema ganhar, ele me bota aí como ministro do STF. Não, aí eu queria. Aí eu preferia você ministro da Saúde ou secretário da Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que é o sonho mais próximo, tá? Que é o sonho mais Se me der próximo. liberdade, eu faço uma revolução. Eu faço. Eu vou melhorar muito. Isso eu falo aqui. Se me der liberdade. Pô, vou te falar uma coisa aqui. Uma vez eu fui convidado para ser secretário de saúde de Magé, no governo passado aí. O que acontece? Eu cheguei, quando a pessoa falou assim, você gostaria uma secretária do governo, de uma prefeita do Magé, chegou e falou assim, você gostaria de ser secretário de saúde? Você depende. De quê? Secretário ganha menos do que eu quero ganhar bem. Falei mesmo, então sou demagogo. Qual a outra? Bom, eu quero melhoria para todo mundo, aumento de salário, tudo que eu vou reunir com todo mundo, eu vou dizer como eu quero que eles atendam os pacientes, com respeito e dignidade, que eu acho que o servidor de saúde ele tem que tratar sempre o doente com muito carinho, mas tem que ser respeitado. Não você trata com dignidade, tem que ser tratado com respeito, não é nem chegar a meter o dedo na cara, dizer que tem que fazer acontecer. Aí a pessoa já olhou para mim atravessada. Não, tem que dar aumento para todo mundo, pô, desde o maqueiro. E o terceiro, eu não quero receber ordem de vereador, não. O vereador não tem que ser dono de TSF, o vereador não tem que se meter. Eu só vou prestar obediência à prefeita. Aí botaram uma outra médica lá que fez um secretariado, uma merda. Então é aquilo que eu digo. Por isso que eu digo, se eu fosse secretário, se me der liberdade, eu faço a diferença. Agora, se eu ficar na mão de, no caso de servidor do Estado, se eu ficar na mão de deputado e tudo, aí fica difícil, né? É Fica verdade. difícil. É claro que hoje eu não faria isso. Porque hoje eu não faria essa exigência, porque se eu fosse um secretário de saúde, bem ou mal ia ser conhecido. Não, Bem ou mal ia ser e ia com todas as dificuldades, inclusive políticas, né? ia ser melhor do que os que estão lá. E ia poder ajudar mais a comunidade, não é isso? Eu acredito que sim. Porque a política é a arte do possível, né? Então, se com todas as dificuldades, se a gente conseguisse colocar à disposição da coletividade, com certeza seria melhor do que os outros, com toda a questão de você estar amordaçado, amarrado e tal, aos pouquinhos, comendo mingau pela beirada, você ia conseguir ajudar a sua coletividade. Pô, eu acho que é o seguinte, mais do que conhecimento é você ter vontade de fazer. Vontade. E eu quero ter o poder de poder fazer. Porque muitas vezes as pessoas me pedem coisas e eu falo assim, eu não sou político. Porque não adianta eu fazer um laudo, pedir um exame, dizer que é urgência e chega lá, o político vai atravessar. Não adianta. Eu sou contra isso. Eu acho que saúde quem tem que mandar é médico. Por exemplo, se eu sei que você está com um quadro grave, não é porque ele ali tem pedido político, não. Tem que ser você, porque você é a prioridade. O médico é que tem que dizer. Porque você, às vezes, precisa de um exame, de uma cirurgia, senão você vai morrer. O outro ali pode esperar. Mas aí, de repente, o que pode esperar vai na frente, porque é pedido político, e você, como é sozinho, aí vai a óbito. Tem que acabar isso, são vidas, gente. Prontuário eletrônico. Vamos lá. A gravação era uma coisa, mas já está entrando coisas temáticas importantes. Prontuário eletrônico. Esse prontuário eletrônico. Câmera dele, por favor. Prontuário eletrônico. Olha só, eu acho que dentro de medicina, eu acho que eu vou levar muita pancada. Ainda sou a favor do olho. Não, mas eu também sou a favor no olho do olho, mas você pegar, você digitar o CPF da senhorinha lá, sim, e aparecer tudo que ela já teve, onde ela já foi, cirurgia. Não, isso aí, olha só, isso aí. Até você, como médico ortomolecular, fala, ih, rapaz, usaram uns troços aqui nela, que o negócio ficou ruim. Isso aí, se funcionar, veja bem, se funcionar é muito bom, porque você tem a vida pregressa. Isso aí que antigamente tinha na ficha. Né? A gente tinha ficha por isso. Por que tem ficha? Você atende, por exemplo, 20 pacientes no dia. Depois esse paciente volta um mês e meio depois. Você não vai lembrar, para isso tem a ficha. Então isso é muito importante. O prontuário nada mais é do que uma ficha só que está dentro do sistema. Né? Agora, é o seguinte, Popó. Resta saber se esse prontuário realmente vai ser feito por um profissional e vai colocar tudo que tem que colocar. Aí você vai, de repente, um exemplo, vou te falar aqui, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Essa pessoa é diabética, mas o prontuário não está, que não é. Mas aí tinha que ter. Ou, pior, ela está como diabética e não é diabética, é o mais comum. Por quê? O que acontece? Você chega com um pico glicêmico lá. Não quer dizer que você seja diabético. Você pode estar emocionalmente abalado, você pode ter exagerado no açúcar. Pode ter comido uma sobremesa. Mas só que é o seguinte, o médico, ele é, tipo assim, um pouco forçado, porque isso gera renda.
quanto mais diabetes, quanto mais hipertenso, mais o município arrecada. Então tem essa. Rapaz, não estou acreditando nisso. Mas Mas Agora é meu sonho. não, só, aí você chega com pico de hipertensão. O que o médico tem que fazer? Tem que conversar com você. Você, às vezes, você bebeu demais, você está estressado, você dormiu mal, você comeu uma comida rica, o sal, não o sal grosso é saudável, mas o sal refinado. Né? Vamos aproveitar. Mas deixa eu só concluir aqui. Então você tem um pico, não quer dizer que seja hipertenso. Uma coisa que eu acho errado é receita de bolo. Se você é hipertenso, você tem que fazer o mapa e o cardiologista tem que diagnosticar qual é o motivo da hipertensão. Aí nego já vai logo dando os losartano da vida, o hidroclorotiazida, prosinina, captopril. Pô, isso aí é uma covardia. Mas vamos lá, o que você ia falar? Não, eu quero falar do sal grosso, pô. O sal grosso. Porque, por exemplo, lá em casa eu pego o sal grosso, me bato ele no liquidificador Certíssimo. e uso ele, em vez de comprar um sal refinado, Não, eu o compro sal sal refinado grosso. é veneno, o sal grosso é saudável. Inclusive, se você usar em dosagem, ele pode até equilibrar a pressão. Ele é rico em magnésio. Entendeu? Claro, você não pode ter Ah, mas é que eu me lembro, doutor, quando eu era garoto. Porque refinado também é um veneno, é agonizante, tá? Mas vamos. Eu no mercado um produto muito bom aí, mas não vou falar que é de marketing, mas então você usa açúcar mascavo. Aquele outro açúcar sem ser o mascavo, como é que é o nome dele? O cristal. A minha esposa comprou meio marrom. Esse é o mascavo. Então, É a rapadura. Não, mas sem ser o mascavo tem um outro. Qual é o você nome tá dele? falando. Não, você tá falando de stevia. Não é estévia. Rapaz, Demerara. Olha, Vlamir, eu sou a favor do mascavo e desse que está chegando no mercado. Ele é feito de uma alga marinha, trehalose, ele é feito de uma fruta. Mas está chegando no mercado e ainda não está, né? Está chegando. Ele é feito de uma fruta africana catef, que ela é 3.000 vezes mais doce que a cana-de-açúcar. Pô, que legal. Então ele adoça, mas não é açúcar nem adoçante. Pô, que legal. A gente já está aqui aprendendo também uma opção de coisa, né? Eu tirando minhas dúvidas. Sabe que eu me lembro, doutor? Que quando eu era garoto, a minha avó, o sal dela era úmido, acho que era rico em cloreto que absorve a umidade. Por que o sal de 50 anos atrás, mais de 50 até, você ficava em cima da pia ali aberta e ele absorvia uma umidade? Na verdade, o sal tem essa propriedade, ele depende do ambiente. O ambiente úmido, por exemplo, quando você vai para Manaus, que é um ambiente quente e úmido, quanto mais o sal fica. absorver. Não significa que aquele sal de 50 anos tinha mais cloreto de magnésio do que o de agora, não. Eu acho que ele tinha menos veneno do que hoje. Porque eu digo, o sal grosso é saudável. Aí as pessoas, o sal de Himalaia. Bom, como é Brasil, não tem fiscalização, você vê ao vivo. Ele colora o sal. Você viu o cara que arrumou um problema com a IP? Não, é o seguinte, cara, muita gente vai dizer, você é preconceituoso. Olha a indumentária, olha a cara do cara, porque a Anvisa, o órgão de comando, não é por competência, é indicação política. Aí você imagina. Aí por aí você tira, né? Você acredita que a Anvisa proibiu um produto que chegou ao Brasil? Eu usei. Era excelente. A Anvisa proibiu dizendo que não tinha comprovação científica. Você acredita que esse produto é vendido até hoje no Japão, Alemanha, nos Estados Unidos, mesmo no Brasil? Aí eu fico pensando, a Anvisa deve ser o órgão melhor do mundo, né? Porque ele vê problema onde ninguém vê. Né? Mas, onde os principais órgãos do planeta, agora, com toda a eu não sei tecnologia. por que a Anvisa permite o óleo vegetal, canola, soja. Eu não uso mais. Não use. Use banha de porco. Se você tiver condições de comprar o óleo de coco de abacate, pois é, mas são mais caros. Banha de porco são os maiores importadores. Por quê? Se você for pesquisar revistas científicas, a partir de 1920, quando eles entraram no mercado, começou o índice maior de infartos e AVC. Ele vai obstruindo as artérias, é um veneno. Outra coisa é margarina. Cria-se uma política nojenta. Agora a manteiga sim, né? A manteiga é saudável. Toda gordura animal é saudável. Né? É saudável. Então, cara, eu tô até tô conseguindo melhorar um pouquinho, mas eu usei, sei lá, durante 50 anos o óleo vegetal. Se eu fosse deputado, eu ia fazer muito projeto, aí eu queria fazer muita palestra para orientar as pessoas, porque você se alimentando bem, você já se cura de muitas doenças. Tem muitas doenças que você tem pela água que você bebe, pela comida que você come. E tem outra que é social, né? Que é o emocional. O emocional mata você, o emocional. Se você for observar, muitas mulheres têm câncer de mama, de outra após uma dor, uma separação, uma perda de um filho emocional. O emocional acaba com a pessoa. Aí como é que você vai cuidar da saúde de um cidadão que mora numa comunidade dominada pelo crime, que você não tem liberdade, que sua filha sai e você fica preocupado em sua filha não cair no rosto do dono
Da sabe? boca, né? Então, Da meu bica, amigo, da como que você biqueira. vai cuidar de saúde? Saúde, para mim, hoje é mais social do que propriamente remédio. É. Entendeu? Saúde é a coisa mais difícil que tem, porque quando entra no lado emocional, porque a água tem jeito, a alimentação tem jeito, a atividade física, se você quiser, você vai fazer. Dormir bem também depende de você. Agora, emocional, meu amigo. Aí é complicado. Gente, olha só, a gente fugiu totalmente do roteiro. Vamos tentar trazer para o roteiro agora um pouquinho para finalizar essa primeira fase. Esse tipo de papo seria no segundo encontro. O objetivo desse encontro é apresentá-lo para toda a nominata para o povo carioca e fluminense. Mas vamos voltar aqui para o nosso roteiro. Mas é claro que eu vou querer você aqui mais vezes, inclusive com sanitarista, nós temos a Cláudia Bodar, que é sanitarista, nós temos o Dr. Carlos, que é oncologista. Nós vamos trazer gente. Dr. Carlos, eu tive a satisfação de conhecer. Nós vamos trazer mais gente de saúde aqui, de áreas assim. Não acredita muito em medicina ortomolecular, não, mas é porque ele é cirurgião. Não, eu entendo. Mas é um cara que. Não, mas ele já trata já uma situação que já tá para lá de Marrakech, o negócio já tá ruim. Ou corta um pedaço e joga fora, a pessoa morre, né? Isso aí. Bom, voltando aqui, já sei, já fiz um raio-x bom, ele me dá muito conteúdo, até se eu perguntar, ele já vai. Esse aqui já se entrega, fala logo tudo o que pensa, e na lata, ele é na lata. Porque tudo é compra. A pessoa que compra, a pessoa que vota no político está comprando o político. Uma vez eu até brinquei com umas meninas que trabalham com essa arte política, eu fui oferecer, eu falei assim, vem cá, você quer mudar de vida? Tem um produtinho aqui de marca, você vende. Ah, doutor, não sei vender. Pô, você vende porcaria. Que é o político, né? Porcaria, você vender uma coisa boa. Vamos voltar aqui pro roteiro. Agora a proposta é o seguinte, já conversei com ele, a hipótese, ele está na Alerj, e já vi que se ele chegar lá, ele vai dar uma revolucionada. Com certeza. Eu acho até que vai ter que usar capacete balístico. Eu quero deixar o legal. E o colete à prova de bala, né? Mas vamos caminhar aqui. Eu quero saber da tua resiliência, doutor. Numa situação de que, sabe, ralou, mas ajudou a eleger os companheiros, um ou outro, tem uma série de projetos fervilhando na tua cabeça e tal. E como é que ficaria a resiliência? Vai continuar lutando, ajudando os colegas que se elegeram, tentando levar ideias e projetos para esses colegas? Eu vou continuar porque é o seguinte, aquilo que eu falei, adianta se eu entrar sozinho na Alerj, com essa turma que está lá? É complicado. Vou fazer uma pagostória mesmo. Entendeu? Então, quanto mais pessoas realmente corretas, pessoas que querem mudança, né? Então, se eu estou no Partido Novo, eu tenho que torcer e ajudar. Né? Que nem tem um candidato que ele falou assim, você viria dar uma palestra aí? Vou sim, eu dou uma palestra, não preciso nem dizer que eu sou candidato, eu dou. Não tem problema. Entendendo? Porque é aquilo que eu digo. E outra coisa, a gente tem que ser bem votado. A gente tem que ser bem votado. Eu não sei quantos votos a gente tem que ter, mas vamos supor que seja 60 mil votos. Né? Vamos supor, conseguir 40 mil votos. Voto pra caramba. Mas se todo mundo conseguir 500 mil para não dar legenda. Então você tem que lutar para ser bem votado. Todo mundo tem que lutar para ser bem votado. É isso aí. Aí o cara nada e morre na praia. A gente não pode, a gente tem que mudar isso aí. Uma coisa que o Rodrigo Pimentel, que é um cara que eu admiro muito, no dia que estava lá, eu tinha vontade de bater um papo com ele, até uma admiração para o Rodrigo Pimentel danado. Vamos tentar te colocar no podcast dele, pô. Seria uma honra. Embora o podcast seja voltado para a segurança, não, mas, a gente pode tentar, tipo assim. Você vê na PREC. PREC para que muita missão com o comando ali. É uma metralhadora. Eu acho que ele ia gostar de te entrevistar. Hein? Cara, eu atirei com tudo quanto é armamento, até 4T4. T4, para quem não sabe, é bazuca. Bazuca. Eu vou te contar só um detalhezinho. Eu, como candidato a vice-prefeito com a Carol, nós fomos para o stand de tiro para aprender a atirar e tal. É maravilhoso. Não, aí escuta. A Carol acertou com pistola, com fuzil e com 12. Eu só acertei com a pistola e mesmo assim não acertei aquele tiro certeiro. A 12, então, o negócio deu um coisa que... Falei, gente, eu não atirei no alvo, não, eu atirei naquelas armas, ela catar a manga aí. Falta balafão que é mais por causa do recuo. Agora esses modernos aí são mais tranquilos de atirar. Mas eu comi o fuzil, eu fiquei com medo de deslocar o ombro da Carol, não é que ela tirou direitinho. Tem posicionamento. Eu fiquei, vê lá se vocês vão quebrar o ombro da minha candidata em plena campanha, hein? Não, pode deixar e tal. O Rodrigo Pimentel é um cara que eu admiro muito. Aí quando ele estava lá, eu falei assim, não vou conseguir falar com ele nessa muvuca.
Não, mas a gente... Por que esse cara não se lançou na política? Aí a gente que está mais próximo, a gente compreende, porque tem a questão familiar, e aí, sabe... Eu imagino. No aniversário do Guanime, inclusive, eu conversei com a esposa dele, e eu compreendo ela, porque a minha esposa realmente é uma guerreira. Eu viajo, vou para Belo Horizonte, vou para Brasília, vou para Florianópolis, e ela está aqui segurando a peteca. Muito sensato nas coisas. Você vê que ele fala com propriedade, né? Eu acho que a gente tem que falar com... E a esposa sempre fica preocupada, né? Então, nós estamos aqui na presença aqui do Hélio, que acabou de gravar, e a esposa outra do lado aqui. Isso é fundamental. Tem que pedir para não ser candidato. Pois é. O apoio da família é fundamental. Pois é, a minha tia, mas ela vai continuar do jeito que está. Né? Então, é um ato de coragem também, né, doutor? Muita gente fala assim, mas é mordomia. Mas eu vou usar a mordomia para trabalhar, porque você vai ter direito a um carro com motorista. Né? Tem. Eu vou rodar. Mas de qualquer maneira, olha que interessante. O Partido Novo gosta de abrir mão desse privilégio, tá? Mas não sei se você está sabendo, mas... Você usa, porque eu quero rodar o estado todo. Se eleito for, não em campanha, não tem dinheiro para isso. Mas eu quero rodar. Isso aqui é promessa de campanha. Eu vou procurar cada liderança de direita. E secretários de saúde também, né? Não, mas tem que ser de direita. Você procurar um secretário de saúde, você é para mandar. Não, de esquerda não vai adiantar nada, né? Entendeu? Não, a gente vai liberar cannabis aqui. Projeto, como eu falei, tem muito município esquecido, largado, que o político só vai lá em época de campanha para roubar voto. Depois esquece. Os caras são tão cara de pau, é que nem tem um filme que eu vi há muito tempo chamado Demônio dos 6 Tetos. Que só aparece nos 6 Tetos. E tem um demônio dos 4 anos. Parece 4 anos. Entendeu? Eu tô ouvindo o pessoal falar da escala 6x4. Não, tem a da Heloísa Helena, só aparece agora. Um dia, uma vez a cada 4 anos que eu estou na campanha. Heloísa Helena, não. Heloísa Helena é outra, Marina Silva. Marina Silva. Gente, muito legal, muito conteúdo e um conteúdo intenso, forte, mas também com muito humor, e a gente trouxe esse conteúdo para todos vocês. Agora, na fase final, eu preciso que você faça suas considerações finais, lembrando, doutor, que nesse momento a gente não pode pedir voto, nós estamos em pré-campanha, nós temos que obedecer a legislação, sabe por quê? Porque se só a árvore der fruta, eles vão dar pedrada, né? Então, na tua câmera, na câmera 2 lá, suas considerações finais, se dirija para a galera e vamos ver o que vai dar, tá certo? Vamos lá. Bom, mais uma vez, uma satisfação estar aqui, Popó, obrigado aí por participar desse podcast. E eu gostaria de falar, olhando nos olhos de cada um de vocês. Tá? Eu pretendo dar o melhor de mim. Se você não está satisfeito com o que está vivendo no seu município, dê uma chance. Agora, eu vou honrar cada um. Isso aqui, quem me conhece sabe, eu costumo dizer que quem me conhece gosta de mim. Até brinquei isso aí no outro dia, que eu estava fazendo um monte de favor lá, e a pessoa falou assim, doutor, para mim... Aí eu brinquei assim, a enfermeira falou, usa como seu lema. Eu falei, seus slogans, né? Você gosta de mim. Porque tem muita gente que não gosta, né? Com certeza, ninguém vai agradar todo mundo. Chico Xavier não agradou. Jesus Cristo não agradou, Buda não agradou. Então não vai ser eu, cheio de defeito, que vou agradar, né? Cheio de opiniões, porque você geralmente agrada quando você Maria vai com as outras. Quando você tem opinião. Mas é isso, não adianta ficar reclamando. Eu vim aqui para deixar um legado. Eu tenho 65 anos de idade. Olha o que a ortomolecular faz com esse doutor. Não, nele, Paulo, na câmera. Se eu for, estarei com 66 anos de idade. Tá? Eu não tenho idade para errar, nem estou aqui para queimar minha vida no final da vida. Né? Porque, bem ou mal, se eu durar 80 anos, né, olha quanto tempo falta. Se eu durar 90 anos, então eu tenho que ter consciência disso. Então, realmente, eu quero deixar um estado melhor, principalmente para os mais jovens, porque eu tive uma infância maravilhosa, uma adolescência maravilhosa. Não vejo isso hoje. É a minha opinião. Então é isso aí. Redes sociais, doutor. Redes sociais. É o meu Instagram, Vlamigo Lar da Silveira, YouTube, Vlamigo Lar da Silveira, TikTok, Kawaii, X, tudo é Vlamigo Lar da Silveira. O doutor Vlamigo Lar da Silveira. Tenta lá o doutor Vlamigo lá, porque eu sou fraco nisso. Geralmente eu mando para as pessoas. É isso aí. Vem para o plano geral que eu quero me despedir, doutor.
Eu espero muito, com sucesso. Muito bom. E outra coisa, olha só, 60 aí, Sim. com carinha de 45. E olha eu com 61. Eu vou querer uma consulta, hein? Vou fazer pra você tranquilo. Eu vou querer saber essa mágica aí da outra molecular. Tá? É isso aí, gente. Obrigado. E até a próxima gravação. Mais um